A gente vê isso na igreja contemporânea. As pessoas se apegam a rituais que não são necessários. É como se a gente precisasse dar uma forcinha para Deus, né? Como se a gente precisasse acrescentar um sacrifíciozinho a mais no sacrifício que Jesus já fez. A gente não precisa de gurus espirituais, a gente não precisa de rituais, o preço já foi pago. Olá, samaritanas, tudo bem? Hoje vamos continuar com a série Cartas da Prisão e a gente vai dar início à leitura do livro de Colossenses. Já vimos Filipenses, Efésios e agora a gente está indo para a terceira carta que Paulo escreveu durante seu período de prisão, que é a carta à igreja de Colossos. Antes, eu preciso trazer para você uma informação muito preciosa que eu acho que vai te ajudar muito também. Eu usei um livro, além da Bíblia, né, obviamente, eu usei um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, que é sobre Colossenses. Gente, que livro maravilhoso. Eu sugiro que você leia esse livro em conjunto com a Bíblia, porque ele traz assim informações, estudos, né, informações culturais, informações históricas que a gente não encontra ali na Bíblia, sabe? Então, vou deixar aqui o livro, a capinha do livro, posso deixar um link também aqui na descrição. Eu achei maravilhoso. Tudo que vem do reverendo Hernandes, né? Inteiro, até suspeito para falar. Bom, vamos começar falando da cidade de Colossos. Era uma cidade localizada ali no vale do rio Lico, ficava aproximadamente 160 quilômetros de Éfeso. Lembra que a gente falou sobre Éfeso, sobre aquela cidade, é uma cidade muito grande? Pois é, Colossos ficava a 160 quilômetros de Éfeso. Em relação à população de Colossos, posso dizer que era muito mista. Por quê? Ela estava sob o Império Romano, então tinham cidadãos romanos, gregos também, mas a colônia judaica tinha uma relevância, uma ênfase muito grande ali em Colossos. No século IV a.C., aproximadamente 2.000 famílias judaicas foram enviadas da Mesopotâmia e da Babilônia para Colossos. Então, esses judeus eles foram enviados para lá nessa época e povoaram, e ali eles cresceram financeiramente, também em números, então se tornaram assim uma colônia muito forte. Colossos tinha uma colônia judaica muito forte, além dos romanos e dos gregos. Essa mistura na população dava, assim, abertura para muita coisa, incluindo o sincretismo religioso. Era uma pluralidade de cultura, de crenças, de misticismo. Então, isso era um problema para a igreja de Colossos. E é sobre isso que Paulo trata nessa carta. Agora, falando um pouquinho sobre a igreja. Bom, a igreja de Colossos não foi fundada diretamente pelo apóstolo Paulo. E uma curiosidade, né? A igreja de Colossos foi a única igreja que o apóstolo Paulo não visitou fisicamente, presencialmente. Ela recebeu cartas de Paulo sem que ele os conhecesse presencialmente, né? Toda a igreja ali. Entretanto, a implantação dessa igreja lá em Colossos estava sob a direção do apóstolo Paulo. Porque lembra que no vídeo passado, Paulo ficou cerca de 2 a 3 anos em Éfeso. Então, dali de Éfeso, ele conseguiu pregar para muita gente, para toda aquela redondeza, para toda aquela região. Então, muitas pessoas das cidades próximas de Éfeso iam ver o apóstolo Paulo pregar. Pessoas das cidades, digamos assim, da região metropolitana de Éfeso, iam ter com Paulo também. E foi aí, nesse período, que ele conheceu um cara chamado Epáfras. Ele é natural de Colossos. E foi lá em Éfeso que Epáfras ouviu falar de Jesus através de Paulo e se tornou, então, discípulo de Paulo. Ou seja, quem fundou a igreja de Colossos foi Epáfras, sob orientação, aconselhamento, acompanhamento do apóstolo Paulo. Os estudiosos dizem que é bem provável que o Epáfras não tenha fundado só a igreja de Colossos, mas também a igreja de Laodiceia e a igreja de Hierápolis, porque eram cidades ali muito próximas uma das outras, entendeu? O principal propósito da carta aos Colossenses é reafirmar a supremacia de Cristo e combater os ensinamentos heréticos que estavam se levantando dentro da igreja. Ensinamentos esses que pregavam que Cristo, que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação, que eles precisavam de algo mais, que eles precisavam de ajudas, de rituais, de filosofias, que Cristo não era suficiente. Cristo fazia parte, entende? Mas ele não era suficiente para a salvação. E era uma heresia misturada com o legalismo judaico e o gnosticismo. A gente vai falar sobre isso no decorrer da leitura do capítulo 1 e capítulo 2. Bom, capítulo 1, do 1 ao 8, Paulo começa com a saudação, como de costume, agradece a Deus pela fé dos colossenses, pelo evangelho, pelos frutos, né,
do evangelho que foi pregado, que foi ensinado por Epáfras. Olha o que diz o verso 7 e 8 do capítulo 1. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. De fato, reforçando que Epáfras era a pessoa que acompanhava os colossenses ali de perto, que pastoreava, que aconselhava. Do verso 9 ao 14, é uma espécie de oração que Paulo faz, incentivando, pedindo a Deus para que os colossenses cresçam em espírito, em sabedoria, coisa que ele sempre fazia no meio ali das cartas, né? E do 15 ao 20 é uma das passagens mais sublimes do Novo Testamento. Paulo ele aponta para as características principais de Cristo. Ele vai listando uma por uma e eu vou ler com você. Paulo declara que Jesus é a imagem do Deus invisível, ou seja, Jesus é a revelação perfeita de Deus. Jesus é o criador de todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja e primogênito dentre os mortos. Aquele em quem habita toda a plenitude de Deus e por meio de quem Deus reconciliou consigo todas as coisas. E aqui do 21 ao 29, ele lembra sobre a reconciliação, mais ou menos o que ele falava ali para os Efésios, né? Vocês são gentios, mas vocês foram reconciliados em Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. O fato de Cristo habitar em nós traz uma esperança de uma glória vindoura, da eternidade. Agora, no capítulo 2, a gente vai falar um pouquinho sobre as heresias que estavam sendo dissipadas no meio dos colossenses. Do capítulo 1 ao 5, Paulo esboça a preocupação deles para que eles não sejam enganados, tanto eles quanto a igreja de Laodiceia. Ele expressa para os colossenses ali um cuidado pastoral, apesar deles não conhecerem Paulo fisicamente, presencialmente, mas Paulo sempre demonstrando o cuidado, o zelo, o amor que tem por eles e a preocupação deles estarem de fato firmados na verdade do evangelho, na verdade que Epáfras vem ensinando para eles, e não nas doutrinas loucas que vem entrando na igreja ultimamente. Olha o que diz aqui o verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. A heresia de Colossos tinha muito a ver com astrologia. Lembra da pluralidade que eu falei para você? Pois é. Era uma mistura, era uma população mista. Então, estava entrando coisa na igreja que tinha muito a ver com astrologia, com misticismo. E Paulo refuta tudo isso na palavra. Quando ele fala de ensinos elementares, né, ou espíritos elementares, ele está falando justamente sobre esse negócio de astros. E o mundo antigo era dominado por esse ensinamento, né, de astrologia, que os astros dominavam, que os planetas dominavam. Uma informação que vai nos ajudar muito, na cultura helenista, eles acreditavam que os anjos estavam vinculados diretamente aos astros e aos planetas. E eles eram seres celestiais que dominavam, que controlavam a humanidade. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E, por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Paulo enfatiza que toda a plenitude e divindade era representada em Cristo, corporalmente em Cristo. E aqui entra um ponto dessa heresia, que além da astrologia, tem também o gnosticismo, que era algo que eles estavam, assim, enveredando de forma muito, muito severa na igreja de Colossos. O que é o gnosticismo? Eles pensavam que a matéria em si, a matéria, o mundo, eu, você, a matéria em si é essencialmente má na sua natureza. Logo, um Deus tão puro, santo, imaculável, não poderia ter criado isso, entende? É como se tudo isso aqui fosse tão ruim, tão pecaminoso, que Deus é tão santo, tão puro, que ele não tinha condições, ele não poderia ter criado algo assim, tão impuro, sendo ele tão puro, entendeu? Então eles diziam que os anjos é que eram os criadores de tudo isso. Ou seja, os anjos é que tinham criado o universo, é que tinham criado o homem, os anjos é que tinham criado toda essa matéria. Porque um Deus tão puro não tinha como ter comunicação direta com a humanidade. Mas ele se comunicava através de uma cadeia de anjos intermediadores, intercessores. E alguns estudiosos dizem que o gnosticismo apontava que a salvação ela poderia ser adquirida através do conhecimento e não da fé. E esse conhecimento era algo esotérico, que só algumas pessoas muito tops, muito acima de tudo, é que poderiam adquirir esse conhecimento. Só que aí, essa loucura deles, né, nessa loucura deles, eles tinham que inventar uma solução, então, para esse problema.
Tá, Deus não pode ter contato com a matéria, mas aí como é que vai ser então? Aí o que que eles criaram? O que que eles inventaram nessa mente doentia deles? Eles diziam que do Deus essencialmente santo emanou um ser menos santo que Deus. E desse ser menos santo que Deus veio um outro ser que era menos santo que esse santo que veio de Deus. E desse santo veio um outro que era menos santo ainda. E assim foi perpetuando até chegar em Jesus, que não era na cabeça deles tão santo assim. Jesus estava completamente despojado da sua divindade, a ponto de se assemelhar com o homem e fazer então esse contato de Deus com a matéria, com a humanidade. Gente, é muita loucura. E aí alguns estudiosos, inclusive o próprio apóstolo Paulo, refutam essa ideia, esse ensino de que a matéria não é um obstáculo, mas o veículo pelo qual Deus nos salva através da obra redentora da cruz. Então, assim, era algo que desvirtuava completamente, que manchava, que retirava completamente a santidade de Cristo, afirmando que Cristo não era santo, não. Ele, sim, ele veio de Deus, ele foi enviado por Deus, mas ele precisou deixar a santidade para poder, então, ser esse elo de comunicação de Deus com a matéria. Isso era muito grave. Agora você entende por que, desde lá do capítulo 1, Paulo vem reafirmando as características de Jesus. No verso 18, diz assim: não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, e os impeçam de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. O que isso quer dizer? Entre os erros que se espalhavam entre os colossenses estava um ritual que era o de adoração a anjos, por conta dessa essência aí do gnosticismo. Era como se os anjos fossem seres superiores que precisavam ser adorados, porque eles eram também criadores, eles estavam no patamar que dirá talvez até acima de Cristo, de acordo com eles. E os estudiosos do gnosticismo, que estavam infiltrando essa heresia na igreja, diziam ter visões desses anjos, tanto anjos celestiais como anjos do mal também. E eles diziam, né, por isso que Paulo fala, né, que eles se vangloriavam, dizendo que tinham visões desses anjos. E eles falavam que para que você tivesse essas visões, você tinha que cumprir certos rituais, certas penitências corporais, como jejum, abstinência de coisas, assim, que são vitais mesmo para o nosso corpo, sabe? E aí a gente pode usar muitos exemplos, né? Abstinência, sei lá, silêncio. Eles usavam muitas coisas, gente, para meio que punir a matéria, sabe? Meio que punir o corpo, porque dessa forma eles diziam que eles iriam alcançar um nível espiritual muito elevado e eles iam conseguir ter contato com esses seres celestiais, com esses anjos. Então eles pregavam muito isso daí, que é o ascetismo, né? Olha o que Paulo fala no verso 23. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, assim, eles viviam de forma rigorosa com o corpo, com a matéria, em busca de alcançar a pureza espiritual ou a perfeição moral, por meio de uma autonegação assim extrema, como por exemplo, a abstinência de certos alimentos ou prazeres, o celibato forçado, rejeição de qualquer tipo de conforto físico ou material. E aí Paulo fala aqui no verso 23 que tudo isso, na verdade, eles estavam usando com uma motivação completamente equivocada. Que, na verdade, eles estavam substituindo a soberania de Cristo, a plenitude de Cristo, por isso aqui, dizendo que isso aqui era suficiente, que eles tinham que cumprir isso daqui. Não, minha matéria tem que sofrer mesmo. E tal, não sei o quê. E Jesus, nada, entendeu? Então, assim, o que Paulo reforça nesse verso 23 é justamente isso. Olha, é uma falsa humildade, é severidade com o corpo, mas isso não tem valor algum para combater os prazeres da carne. Isso está completamente equivocado. A forma que eles estão fazendo isso é completamente equivocada. A verdadeira espiritualidade está em Cristo, não em rituais, não é em filosofia humana. Cristo é acima de tudo isso. Então, só para resumir, o gnosticismo, que era uma dessas heresias que estavam se infiltrando em Colossenses, lá em Colossos, não era uma filosofia que excluía Jesus. Para eles, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, tinha que ser complementado com algo mais. E, infelizmente, trazendo para a nossa realidade, a gente vê isso na igreja contemporânea. As pessoas se apegam a rituais que não são necessários. É como se a gente precisasse dar uma forcinha para Deus, né? Como se a gente precisasse acrescentar um sacrifíciozinho a mais no sacrifício que Jesus já fez.
O apóstolo Paulo refuta tudo isso. Olha, Jesus, ele é o suprassumo. Ele é o criador do mundo visível, do mundo invisível. E, inclusive, dos anjos que vocês estão dizendo, que vocês estão querendo adorar. Cristo criou também os anjos. Sem perder a sua santidade, ele se encarnou. E nele, corporalmente, habita toda a plenitude da sua divindade. Ele é o único mediador. Ele é a única fonte. Somente ele é o significado do universo. Então, entenda a preocupação do apóstolo Paulo com essas pessoas. Porque a gente está falando aqui de pessoas que estavam sendo guiadas por outras pessoas que eram muito inteligentes, que eram estudiosas. E Paulo realmente estava muito preocupado com a igreja de Colossos e, consequentemente, com a igreja de Laodiceia e Hierápolis também. Infelizmente, a gente consegue observar muitas familiaridades na igreja cristã, na igreja contemporânea, com o que Paulo está dizendo aqui em Colossenses. Cara, a gente não precisa de filosofia, a gente não precisa de gurus espirituais, a gente não precisa de rituais como esses, entende? Cristo é suficiente. O preço já foi pago. Então, isso serve para hoje também. Isso serve para você que fica aí buscando amuletos, entende? Que fica aí buscando pelo em ovo. Gente, Jesus já fez tudo por nós. Pessoas que, não, se eu não for para a campanha tal na igreja, minha vida não vai destravar. Aqui, minha vida financeira não vai destravar. Porque se eu não fizer essa campanha de 7 dias e não sei o que, isso aqui não vai desamarrar. Gente, pelo amor de Deus, Cristo é suficiente. A gente se torna aqueles crentes extremamente religiosos, sabe? A gente não vai mais aos domingos para a igreja para cultuar a Deus somente. A gente vai aos domingos na igreja porque a gente fica com aquela coisa, meu Deus, se eu faltar domingo, minha semana acabou. Não, não é essa a essência, não é para isso que você está indo domingo na igreja, sabe? A gente se torna religioso mesmo, aquele cristão, aquele crente de tabela, entende? Aquela coisa engessada, ritualística. Então, assim, a gente precisa, de fato, buscar a essência de Cristo. Cristo é suficiente, ele é, acima de tudo isso. Precisa realmente ter uma disciplina, nós precisamos realmente saber cultuar a Deus, né? Prestar um culto a Ele, mas a essência de tudo isso vai além de rituais, vai além de liturgia, gente. Jesus, ele é suficiente, a gente precisa ter sabedoria para não acrescentar coisinhas, pequenos sacrifícios, ao sacrifício único de Jesus por nós. Eu convido você a ler capítulo 1 e 2 na íntegra, porque tem muita coisinha, muita pérola. Procura também por esse livro que eu citei aqui para você no início do vídeo, do reverendo Hernandes Dias Lopes, porque lá ele fala mais um pouquinho sobre gnosticismo, sobre ascetismo, enfim, sobre essas heresias, né, que estavam sendo disseminadas na igreja de Colossenses. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, envia para quem você ama. Semana que vem eu volto para a gente dar continuidade à série Cartas da Prisão sobre Colossenses.